se acontecer que o Exército vai amanhã soltar a auditoria que eles fizeram das urnas. E se eles falarem, teve fraude? Beleza, aí nós temos uma evidência, tudo bem. Teve fraude com base em quê? Teve base nisso, nisso. Bom, são evidências robustas. Eu, pessoalmente, hoje, se você me falar, Arthur, você tem total condição técnica de ler um relatório técnico, sei lá o que vai vir, e dizer que aquilo é crível ou não? Não tenho. Mas eu perguntando para pessoas que eu confio e tem, e dizendo, aqui tem fraude, beleza. Pô, então nós temos um problema que nós temos que solucionar, porque realmente há agora uma evidência objetiva de que é a fraude. E eu, sinceramente, acredito, isso aqui é futurismo, tá? Futurologia. Eu acho que não vai vir nada. Eu acho que o mais provável mas por que eles estão fazendo tanto suspense, então, né? Porque o Bolsonaro é um bosta. A verdade Mas é essa. que, tipo, se essa é a estratégia deles, ele vai perder muitos pontos com a galera dele. Cara, quando a estratégia vier o balde dele... de água fria. Cara, E o cara ficou 6 dias lá na porra da manifestação, gritando pro exército todos os dias. Aí ele percebe que ele foi enganado, que nem um imbecil. Cara, tomara que as pessoas percebam. Porque, pra mim, o cara começou a ser enganado em 2019. E a gente tá falando, o Bolsonaro fala uma coisa e faz outra, ele fala uma coisa e faz outra, ele fala uma coisa e faz outra. E a realidade mostra isso todo dia, não é só agora. São várias coisas, é tipo assim, cara, o Bolsonaro, ele não é um cara que quer prender gente. Como é que você sabe? Porque ele sancionou o juiz de garantias, uma emenda do Freixo. Aí a realidade, não é, tá ali a realidade. Cara, vê meus vídeos, você vai ver, os caras estão na rua, eles negam a realidade, eles negam. Você fala assim, cara, essa camiseta é preta, o cara fala, não, o Bolsonaro falou que é amarela, então tua camiseta é amarela. Tá, esse nível, cara. O nível de mentiras dos caras tá nesse nível. De tipo assim, o Bolsonaro fala assim, eu vou privatizar a EBC. Ele não privatiza, ele não vende, ele não fecha, ele põe a esposa dele pra falar, ele põe o filho dele pra falar, ele aumenta o orçamento da EBC, a EBC fica pro Lula e a galera tipo, não, porra, não foi culpa dele. Então esse é o nível, cara, esse é o nível. Eu espero realmente que essas pessoas caiam na real. Mas é o que eu tô te falando, Monark, que você tem uma coisa aqui que é quase inédita no Brasil, né? Não populismo, que isso sempre teve. Mas nós estamos chegando num nível de maluquice onde tem cara, literalmente, marchando na chuva com uma bandeira do Brasil, achando que vai acontecer alguma coisa. E não vai. Não vai, mano. Não, em 72 horas você vai ver. Aí passa 72 horas. Não, só mais um dia. Não vai ter. Não, porque segunda-feira vai ter a greve geral do não sei o quê. Aí não tem. Não, porque amanhã vai vir um relatório e não vai vir. E é isso, velho. Entendi. Não, eu entendo. Eu nem gostaria que tivesse, na verdade, uma intervenção militar, porque seria o caos pro Brasil. Exatamente. A gente ia virar a Venezuela assim, porque ia vir embargos comerciais de todos os cantos do mundo, e isso se não, aqui não virar uma proxy war com a ONU, com a OTAN, mandando o exército pra Venezuela invadir, porque eu não duvido nada, tá ligado? Eu acho que não chega nisso, porque simplesmente não vai ter. Primeiro porque é o seguinte, cara, porque eu acho que não vai ter. Primeiro que nós não temos um grande líder pra isso. Começa também não precisa ter, porque se teve fraude, é só provar as fraudes e ter as eleições novamente. Prender quem tiver que prender. Não precisa de ter intervenção militar. Eu duvido muito que isso aconteça, cara. Se isso acontecer, eu vou ser um cara que eu vou vir aqui falar, Monark, estava errado e eu acho que tem que ter novas eleições. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. E a gente vai saber isso amanhã. Bom, eu espero que tenha tido fraude, porque, sinceramente, o Lula, em 4 anos, não sei se vai ser uma combinação muito boa pro país, não. Aí é que tá. Agora você falou exatamente igual as pessoas que estão buscando evidências de confirmação. Eu quero que tenha tido fraude. Eu quero. Eu realmente quero. Porque se a gente tiver tido fraude, cara, a gente realmente tem um problema muito maior na nossa democracia do que um líder populista. Nós temos um problema ainda maior. Mas é isso que eu tô te falando, a gente tá com um problemão, cara. Mas eu acho que o nosso maior problema é populismo. Cara, é que eu entendo a sua visão e tal. É que pra mim, é o fim de um país quando um ministro do Supremo pode ignorar a Constituição. É literalmente o fim eu entendo o que você tá do falando, país. Cara, eu entendo o que você tá falando, só que porque não fim dá, só é permitido. Imagina se lá nos Estados Unidos acontecesse a mesma coisa que tá acontecendo. Cara, você acha que os caras não estariam em guerra civil? Eu também lá nos Estados Unidos? Cara, eu concordo com tudo que você tá falando. Por que isso acontece? Porque o povo aqui é muito permissivo. A verdade é essa. Nós temos um país, infelizmente, que muitas pessoas aceitam que as ferramentas que nós temos para combater estes problemas simplesmente não sejam usadas e as pessoas acreditam que é porque não deu, mas dava. De novo, e eu volto a falar, nos últimos 4 anos, quem foi o nosso presidente? Foi o Bolsonaro. E qual era o discurso dele? Igual o nosso aqui. Que não quer... Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você enfrentar o Lula, que o Lula ele é abertamente contra a liberdade de expressão. Ele fala, quero regular a imprensa, ele financia a ditadura. Então não adianta, você não pode chegar no Lula e falar, Lula, me ajuda aqui a ter mais liberdade de expressão, porque ele já falou não.
Então você tem que combater esse cara e falar, meu, aí, gente, ele é contra, beleza. O que o Bolsonaro faz, a meu ver, é um pouco pior, porque ele fala pra você, eu defendo a liberdade de expressão junto com você. Pô, então faz tal coisa que dá pra fazer. Aí ele não faz, ele não fiz porque... Aí começa o xadrez 4000D e as pessoas muitas vezes aceitam. Bom, pra não ser injusto com o Bolsonaro, eu já vi algumas iniciativas que ele teve lá no começo do mandato dele, de leis e pra regular a liberdade de expressão no sentido de protegê-la. Teve isso. Tipo, teve umas iniciativas que foram barradas e a mídia falou que era censura e o caralho e não foram pra frente. Então eu acho que ele tentou naquele momento. Agora, o Bolsonaro é um excelente estrategista, um cara muito bom, é um presidente... Não, inclusive eu acho que ele perdeu a oportunidade de ouro que ele tinha de colocar o nome dele pra história, sendo um líder transformador de uma nação que necessitava de transformação. Onde a gente discorda? Eu gostaria de achar que o Bolsonaro não é só um grande estrategista, é só isso. Só que não é, ele é mal intencionado. O Bolsonaro não defende liberdade de expressão, cara. Eu já falei isso aqui da outra vez. Não, tudo bem, tudo bem. O Bolsonaro, cara, o PGR do Bolsonaro mandou censurar o Danilo Gentili do Twitter. O PGR do Bolsonaro mandou não deixar o Danilo Gentili entrar no Congresso. O PGR do Bolsonaro mandou tirar do ar um outro filme do Danilo Gentili. O Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional para prender manifestantes em frente ao Congresso. O Bolsonaro usou e aqui eu tenho que tomar cuidado para não tomar processo, o bolsonarismo para prender membros do MBL através de uma acusação falsa que foi provada só esse ano que era falsa. Então esse cara não é a favor de liberdade de expressão. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, cara, Monark, nós temos um grande exército contra nós, que é o exército, sei lá, da Pérsia. Vamos invadir, vamos matar eles quando eles invadirem. A gente fala, vamos. Só que aí no fundo eu olho e você tem uma espada persa. Caralho, esse cara não tá comigo. Entendeu? Sim. É isso. Não é que você não é bom de estratégia pra enfrentar outro exército. Você não quer enfrentar. Pode crer. Pode ser isso, tudo bem. É isso. Eu não tô aqui querendo defender o Bolsonaro nem nada do tipo. O que eu tô tentando pensar em como que a gente sai dessa situação. Então, a meu ver, só tem um. Que a galera perceba que é grave o que tá acontecendo no Brasil, independente de Bolsonaro existir ou não, cara. É claro que é grave. Se o Bolsonaro sumisse magicamente, a gente ainda tem um problema catastrófico nas nossas mãos. E agora a gente tem o Lula como presidente eleito, certo? O que você tá vendo... Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monark. O do Monark. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente. Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Não. Porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, cara, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar e falar o seguinte... Sabe qual é o problema? Sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo, com poder de regular a internet. Você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Monark, vamos lá. Não é monarca, uma cara. Coisa a gente tá entrando numa ditadura. E pessoas importantes como vocês não conseguem perceber a gravidade, Monark, cara. Se um cara entra aqui com uma arma e eu falo pra ele, mate o Monark, eu só falei. Não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. O cara pegar e falar o seguinte... Eu mandei alguém matar alguém? Não, mas o que você tá falando? Indiretamente e na verdade, assim, é bem direto o que esse argentino tá fazendo. Ele estava mandando as pessoas do Brasil se rebelarem contra as nossas instituições democráticas, que isso é crime, ponto. Não, ele falou que ele fez uma denúncia de fraude. Mentirosa. Mas não é crime, cara. E se claro for mentirosa, que é. Como você sabe que é mentirosa? Monark, deixa eu te falar uma coisa. Se eu chegar e falar assim... Desculpa, você tá apanhando censura, não cara. Tô, cara. Você é a favor da censura. Não sou a favor da censura. Você é a favor da censura. Não sou. Você acabou de ser a favor da censura aqui, sentado comigo. Não. Você falou que o que aconteceu com o meu canal é justo e certo. Você falou, Não. Ele falou, não falou? Não. É justo que esse argentino se ferre. Você perder suas redes? Não. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu, pelo amor de Deus. Agora, o que eu acho Mas é sobre isso que a gente tá falando. Eu acabei de ser bloqueado no Brasil todo. Eu sou contra isso.
Eu sou contra isso. Eu acho que a live do argentino deveria a live ser bloqueada. Isso sim. Você perder suas redes de jeito nenhum. Agora, você não entende a importância da liberdade de expressão, cara. Infelizmente. Claro que eu entendo, Monark. Você que não entende. E eu vou te falar por quê. Desculpa, cara. Você que não entende. A liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada para cometer crime. Liberdade de expressão, tudo pode ser crime. Desde que passe a lei. Não, a lei ela tudo é muito clara sobre o que é e o que não é crime. Tudo pode ser crime, desde que se passe uma lei para criminalizar. Tudo, qualquer coisa. Então, hoje no Brasil... Beber Red Bull pode virar crime. Sim. Eles estão criminalizando liberdade de expressão. Não. Tá bom, então. Calma. Você vive num universo paralelo que o meu, cara. Eu concordo com as decisões do Alexandre de Moraes? Não concordo. Agora, eu não concordar com as decisões do Alexandre de Moraes não significa que eu não reconheça que essa live do argentino é uma live criminosa. São coisas diferentes. Eu falei isso uma vez pro Gorgonoide e ele não entendeu. É uma live, cara. Opa, peraí. Se eu fizer uma live incitando as pessoas a matarem pessoas que se chamam monarcas, ele não tá é só uma live. Ninguém a matar ninguém, não, cara. Ele está incitando a pessoa a saírem na rua e usarem de métodos violentos para atacar as nossas instituições. Ele nunca falou de método violento na live. Você não precisa falar. Ah, então fudeu! Não, cara. Se qualquer um pode interpretar qualquer coisa que você fala como ataques à democracia e mas violência... não é qualquer coisa. Sem você precisar falar, é só eu interpretar. Você percebeu o poder que você deu na mão dos juízes? Não, cara. O poder de calar todo mundo... Não, Arthur, desculpa, cara. Nisso a gente não vai... Você não vai conseguir encontrar comum acordo comigo aqui. Não vamos conseguir, Vamos lá. Não vai dar. Vamos lá. É censura. Você acha então, censura, calma, cara. Vamos esticando a linha até ela chegar num Deixa ponto o argentino fazer a porra da live que ele quiser. Então, vamos lá. Ele tava na Argentina, mano. Ele nem tava no Brasil. A lei do Brasil nem deveria se aplicar. Se o cara... Opa, mas ninguém foi lá na Argentina prender ele. Estão proibindo as pessoas de falarem isso no Brasil. Isso... Calma, vamos lá. Estão proibindo as pessoas de falarem. Ah, entendi. Isso vamos não lá. É censura. Não. Tá bom, você vive se eu chegar pra você, vive num universo paralelo. Se eu chegar pra alguém e falar assim... Matem o monarca e as pessoas me proibirem de falar isso, isso não é censurar a minha liberdade de expressão. Então você acha isso correto... Isso é permitir, isso é proibir que eu cometa um crime. Você tá usando uma analogia que é totalmente falsa, cara. Ninguém tá falando de matar ninguém aqui, primeiro. Segundo... Como não, cara? Ninguém tá falando... Ele não falou de matar ninguém na porcaria da live. Então eu vou dar um exemplo, sim, prático do que aconteceu. Uma pessoa perdeu um coração, porque o coração de um doador estragou no trajeto porque um bando de filho da puta travou a avenida. Aí, o argentino... Todo mundo que travou a avenida é assassino. Calma, eu não estou falando isso. Um argentino faz uma live mentindo para que no contexto atual em que nós estamos, essas pessoas continuem lá fazendo isso. E se ele estiver falando a verdade? Ah, beleza. Se ele estiver falando a verdade, ele provar o que ele falou, que ele não vai provar, porque já tá mostrado que é mentira, as Forças Armadas já falaram, não, é mentira, nós auditamos as urnas. Não, é mentira que os softwares são diferentes, é o mesmo. Aonde que eles falaram que é mentira a live do argentino? Eu não vi nenhum. Não sei, cara, eles falaram. Não, simplesmente... Arthur, você tá apoiando censura, cara. Não tô, velho. Você tá apoiando censura. Então vamos lá, vamos pro seu conceito de censura. Se eu chegar aqui e falar assim, mate um cara com uma arma aqui, eu falar, mate o monarca, eu não posso falar isso, certo? Certo. Isso não é censura. Calma que a gente vai chegar lá. Você tá mandando matar alguém, isso não é expressão. Então tá. Então você concorda comigo que em algum nível palavras podem se tornar crime. Não, o problema não é a palavra, é a atitude de você pegar alguém... Eu tô explicando. É a atitude de você pegar alguém e falar, mate essa pessoa. Isso não é a sua palavra, é você comandando um crime através de palavras. Mas, porra... Através de palavras. Então, calma, você primeiro, não precisa nós vamos chegar na Argentina depois. Você não precisa punir as palavras, só punir... Primeiro conceito que nós vamos chegar aqui. As pessoas de mandarem matar as outras. Calma. Então, em algum nível, vamos supor que eu tô aqui, você tá aqui. Você tá nesse nível, eu tô nesse nível de restrição de palavras. Há, assumidamente, um motivo pelo qual você pode proibir uma pessoa de falar alguma coisa. Concordamos? Não. Então, vamos lá. Se eu chego para você e falo, uma pessoa não pode falar para matar o monarca. Essa pessoa só está falando. Você concorda que você só está proibindo ela de falar? Concordo, mas eu não acho que você tem que proibir alguém de falar, pô, eu queria que o monarca morresse. Eu não acho que isso tudo deve bem, ser crime. eu também não. Mas tá falando pra ele morrer. Não, cara, vamos lá. O que eu tô te falando o que eu tô te dizendo é o seguinte, você não pode pegar e contratar alguém, mate o monarca, e falar assim, ah, não, eu não tô contratando. É a liberdade de expressão, eu tenho liberdade de contratar alguém pra matar alguém. Eu não tô contratando. Eu tenho a liberdade de pegar o meu amigo e falar pra ele matar alguém. Não tem essa liberdade. Eu não tô contratando. Eu vou chegar uma pessoa e falar assim, eu quero muito que você mate o monarca, eu acho que você tem que matar o monarca e essa pessoa mata. Eu cometi um crime. Mas vamos lá. O que acontece é, nós entendemos aqui que o contexto onde as palavras são ditas importa.
Importa. Se eu chegar... Eu vou dar um exemplo pra você. Se você pegar uma suástica em 1800, ela não tinha nada a ver com o nazismo, cara. Ela tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo, a suástica, passou a ter um outro contexto. Ele passou a ser proibido. Agora. Ele passou a ser proibido. E você acha que tem que ser? Sim, porque então o símbolo traz um contexto. Censura, cara. Você, não, então você acha só admite que você é a favor da censura. Não, cara, então você acha certo que uma pessoa pode... Eu não quero entrar nesse tema de novo, que eu não quero te complicar, mas você admite pode que uma entrar. pessoa eu já tô pode fudido. andar... Acabaram de banir meu Você acha que YouTube. tudo bem uma pessoa andar com uma camiseta com uma suástica aqui? Eu acho que essa pessoa é uma idiota. Eu sei. Mas eu acho que assim como lá nos Estados Unidos ela deveria ter o direito de ser idiota. Nós discordamos nesse ponto. Discordamos. Você é a favor da censura e eu não. É só isso. Eu não acho que é censura. Eu acho que tudo é bem, simplesmente você pode achar o que você quiser, mas que é censura é. Óbvio de que essa pessoa deseja e estimula outras pessoas a matarem outras. Vamos para a realidade. O ministro do Supremo proibiu as pessoas de contestarem as eleições. Eu sou contra isso. Mas é essa a justificativa que ele está usando para banir a live do argentino. Se essa é a justificativa, ele está usando contra, eu sou contra essa atitude dele. Mas isso não significa que a justificativa em si... O cara que é responsável pela segurança te proíbe de questionar o trabalho dele em relação à segurança. Eu sou contra. Como que isso é um mundo normal pra você, cara? Monark, eu não tô falando que é normal e eu não tô falando que eu sou a favor disso. Então a gente perceba que o que tá acontecendo agora é uma ditadura do judiciário. Nós vivemos numa ditadura do judiciário. A censura tá comendo solta. Concordo, eu concordo tudo com você. É gravíssimo isso. Isso pode ser... Pra mim é o fim da democracia. Acabou a democracia. Não existe democracia no Brasil. Não existe. Democracia pressupõe que você possa questionar o processo em si. Se você não pode questionar o processo democrático numa democracia, você não está numa democracia. Você está numa ditadura. Então a gente está numa ditadura. Concordo com você. E eu acabei de ser punido por um ditador chamado Alexandre de Moraes, que ele é um ditador, tá bom? E ele, como ditador, está impondo censura de todo mundo. E isso não é justificável nem defensável de maneira alguma em nenhum universo. Não importa o contexto. Vamos lá. Importa o contexto. Não importa. Eu não sou a favor do que ele fez. Censura, vamos lá. É errado, não importa você está tão emocionado nesse assunto que você não está entendendo que existem graduações no que eu estou falando. Mas eu não sou a favor. Emocionado, Arthur. A gente tá perdendo o país, cara. Eu não sou a favor. O país tá acabando, mano. Eu também acho. O país tá literalmente acabando. A nossa diferença aqui não é se o país está um caos ou não está. Nós concordamos nisso. A diferença aqui é na solução que a gente quer encontrar para esse mesmo problema. Então vamos lá. Eu não concordo com o banimento das suas redes. Como eu não concordo com o banimento das redes do Marco Sintra, como eu acabei de falar. Eu não concordo. Eu não concordar com o fato das redes deles terem sido censuradas não significa que eu concordo com o argumento deles apresentado. No caso do Marco Sintra, eu acho que foi uma responsabilidade, eu acho que o post dele devia sim ser tirado do ar. O post, mas calma, isso é censura, cara. É censura. Deixa eu chegar lá. Eu tô calmo, mas você fica apoiando censura. Não, eu vou justificar. Eu não quero você assim no lado como a live do argentino não deveria ir pro ar e não deveria ser permitida no Brasil. Por quê? Porque nós estamos vivendo num lugar onde as pessoas estão literalmente queimando pneus nas ruas, parando o trânsito, assassinando as pessoas que pensam diferente, como aconteceu o cara lá que matou o petista, o bolsonarista, por conta dessas sinalizações que neste contexto são muito claras. Uma live de um argentino, apoiador do Bolsonaro, mentindo sobre o nosso processo eleitoral é, sim, uma ferramenta para incitar as pessoas a agirem de forma violenta. Essa é a realidade. Por mais que a gente queira romantizar, não, é só um argentino falando o que ele acha. Não é isso, Monark. Da mesma forma que uma pessoa usando uma camiseta com uma suástica, não é só uma pessoa usando um símbolo com um Z aqui e outro Z aqui. Não, é um apoiador do nazismo que quer matar judeus. É a mesma coisa. O argentino ele não está se importando com liberdade de expressão, ele não está se importando com a democracia brasileira, ele está se importando em, de alguma forma, ter alguma vantagem apoiando o Bolsonaro, que é um cara contra todos esses valores. É isso. Arthur, não censura errado, cara. Simples. Não importa assim. Eu também acho, Monark. Mas você tá apoiando, porra. Isso não é apoiar censura. Quando você retira um conteúdo, você não tá censurando ele? Depende. Não, depende. Independente se é justificável ou não.
Independente se é justificável ou não. Quando existe um conteúdo na internet e você retira, é justo você falar que ele foi censurado? Aí a gente vai pensando usar na nomenclatura, no significado cara, da palavra censura. Sinceramente, é que hoje essa palavra censura vem carregada de um outro contexto. Eu não quero deixar aqui que eu sou a favor de censura. Mas se você quiser usar essa palavra, eu posso dar outro exemplo. Então vamos supor que você pegue e filma uma pessoa estuprando e matando uma criança e ele põe na internet. Esse vídeo deve ir ao ar? Eu acho que não. Então você acha que esse vídeo deve ser censurado? Eu acho que... Caralho! Foi a mesma pergunta que você acabou de me fazer. Não, é que pedofilia é foda, cara. Porque pedofilia eu sou contra de todas as formas. Tudo bem. Mas a gente não tá falando disso. É que você fica trazendo uns casos que não são os casos pra tentar justificar o que tá acontecendo. Não. Esse caso é bem simples. É uma live de um argentino que mente sobre o nosso processo eleitoral na intenção clara de botar fogo no país. Mentira dele se ele pegou os dados do TSE. Ele está mentindo. E por que os dados do TSE caíram logo em seguida? É mentira. Eu não sei do que você tá falando. Como que você sabe que é mentira ou não? Cara, ele falou assim. Esse é o problema da verdade e da mentira. Ninguém sabe qual que é toda a verdade. Tá. Então, peraí. Se eu chegar e falar assim... Você tá achando só porque ele é apoiador do Bolsonaro que ele tá mentindo. Você não tem realmente... Você não trouxe nenhum argumento pra dizer que ele é mentira, a não ser por associação a alguém. Vamos lá. Então eu vou te trazer um argumento objetivo. Ele diz que os softwares das urnas são diferentes. Não são, é o mesmo. Isso é uma mentira objetiva. Outra mentira. Ele disse que só a urna mais nova pode ser auditada. Isso é mentira, as outras também foram. São duas mentiras objetivas, cara. Mas não tinha as urnas auditáveis do novo modelo, que eram as urnas com um tipo de auditoria diferente? Talvez ele estivesse se referindo a isso. Não, cara, aí começou. Não, é que talvez você esteja se colocando o contexto importa, num lugar Monark. onde você sabe toda a verdade e você não sabe, cara. Eu não sei. O lance é o seguinte... E nem o ministro sabe toda a verdade. Tudo bem. E ninguém sabe toda a verdade. Eu também acho. E é por isso que nenhum conteúdo deve ser censurado de novo, com a base do que é mentira. Eu vou extrapolar isso para o absurdo para você entender o que você tá falando. Se eu chegar para você e falar assim, cara... esse símbolo aqui, que é uma suástica nazista, na verdade, não representa o mal para as pessoas. Ele representa o bem, porque de acordo com a interpretação... Aí você fala, não, ele não pode usar isso. Não, então você é o senhor de toda a verdade? Você está fazendo isso comigo. E o que eu estou falando é, eu não sou o senhor de toda a verdade. Eu sequer sou técnico de urna eletrônica. E eu acho que as pessoas têm o direito, sim, de serem céticas em relação à votação eletrônica. Beleza, não tem problema. Isso não me deixa idiota a ponto de não enxergar que um argentino... mentiroso, contando mentiras objetivas, no contexto onde nós estamos, que é, o Bolsonaro perdeu a eleição, interessa pra ele o caos, interessa pra ele pessoas nas ruas botando fogo no país e falando, eu quero intervenção militar, eu não quero que o Bolsonaro deixe o poder, porque ele sabe que ele vai ser preso, tá? Isso não me impede de entender claramente que o que esse cara tá fazendo não é pro bem do meu país, e ele deve, sim, é essa palavra que você quer usar, ser censurado no Brasil. Não, um argentino não pode vir aqui fazer uma live e mentir sobre o meu processo eleitoral pro Bolsonaro, filho da puta, por pessoas na rua pra quebrar o país. Então você apoia a censura. Aí é que tá, cara. Qual o contexto? Nesse de novo, então eu vou inverter a pergunta pra você. Eu vou dar a mesma resposta que você me der. Você apoia a censura. Eu vou te dar a mesma resposta. Eu vou te responder com a mesma resposta que você me der agora. Se um cara puser um vídeo de pedofilia no ar, esse vídeo deve ou não ser censurado? Eu acho que deve. Então eu também acho que deve. Pronto, é isso. Tá. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.